A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os meus irmãos o que Deus fez na minha vida. Porque hoje, quem me vê acha que eu possa ter tido um passado mais fácil, eu posso não ter enfrentado algumas dificuldades, algumas lutas, algumas coisas que muitas das vezes você está passando, tem alguém na família que já passou. E hoje eu quero contar um pouco da minha história. E hoje o que eu quero contar é como eu venci o vício das drogas. Meus irmãos, quem hoje me vê e me conhece, não imagina o que Deus fez na minha vida. Se hoje eu estou vivo é por honra, graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse, como eu venci o vício das drogas. Meus irmãos, para vencer qualquer tipo de vício, nós precisamos tomar algumas atitudes. Porque sabemos que Deus ele pode nos ajudar? Sim, Ele pode, e foi o que aconteceu. Só que para que Deus pudesse me ajudar, para que Deus pudesse me libertar dos vícios das drogas, eu precisei tomar algumas atitudes. E é isso que eu vou falar no decorrer do vídeo. Então vamos lá. Como que eu entrei no vício das drogas? Meus irmãos, eu conheci a Deus muito cedo, quando eu era criança ainda. E eu jogava bola, eu jogava como goleiro. Então a minha vida inteira eu joguei bola como goleiro. E o meu maior sonho era ser um goleiro profissional. E aí, meus irmãos, nós temos alguns sonhos, temos alguns projetos. E qual é o homem que, quando criança, não sonha em ser um jogador de futebol? Só que, meus irmãos, eu posso ser sincero com vocês, jogador de futebol dá muito dinheiro, né? Como todos sabem. Só que não é tão simples assim. Não é por falta de talento, não é por falta eu jogo bem, eu treino. Não é por causa disso. O que realmente está por trás do futebol se chama dinheiro. Por que eu falo isso? Porque eu vivi isso. Meus irmãos, eu passei em vários testes, eu passei em vários times, né? Tem as famosas peneiras, né? Então, você faz a peneira, você vai passando os processos. Qual que é a lógica? É você ingressar no time. Mas para você ingressar no time, você precisa disso aqui, ó, dinheiro. Alguém tem que te bancar. E na minha época, eu não tinha. Meus irmãos, o que eu estou falando aqui não é para desmotivar ninguém. Eu estou contando a minha história. E eu, muitos anos, tentando, lutando, me dedicando, me esforçando, eu não consegui ser esse jogador de futebol profissional. Eu não consegui ter essa oportunidade que hoje muitos sonham, né, em ter. Então, o que acontecia? Eu me frustrei. Eu peguei e desanimei, me revoltei. A fase rebelde. E o que aconteceu, irmãos? Como eu sempre cuidava do meu corpo, como eu sempre fazia as coisas certinho, e como eu estava em um momento rebelde, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou sempre me oferecer drogas na escola. Mas eu nunca quis, porque eu sabia que fazia mal e eu também não poderia usar droga
se eu fosse um jogador. Então, no momento rebelde, o que acontece? Eu peguei e parti, fui experimentar. Meus irmãos, o maior problema de quem usa droga é quando ele experimenta. Trazendo para o mundo espiritual, o que acontece? Quando nós nos afastamos de Deus, nos tornamos presa fácil. Foi o que aconteceu comigo. Meus irmãos, antes disso acontecer, eu era uma pessoa que eu lia bastante a Bíblia, eu orava, eu fazia jejum, ia em vigília. Então eu estava numa crescente muito grande com o nosso Senhor. Eu tinha aquele tempo de qualidade com Deus, no qual eu sempre falo que precisamos ter um tempo de qualidade com Deus. Só que aí, meus irmãos, o que acontece? Muitas das vezes, nós, seres humanos, achamos que não precisamos mais de Deus. Infelizmente, essa é a verdade. Infelizmente, as coisas começam a dar muito certo e nós achamos que não, eu não preciso orar tanto assim, eu não preciso ler a Bíblia tanto assim. E aí vamos deixando, vai retrocedendo e vamos ficando fracos. E quando ficamos fracos espiritualmente, nos tornamos presa fácil para o inimigo. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, meu irmão, a batalha espiritual, aonde que ela ocorre? Você sabe aonde a batalha espiritual ocorre? Aqui, ó, na nossa mente. Então, a palavra do Senhor, ela fala aqui, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas o que tem a ver o coração com a mente? Há muitos anos atrás, lá no passado, eles acreditavam que os sentimentos e os pensamentos vinham do coração. Então, quando a Bíblia fala do coração, na verdade é da mente. Então, meus irmãos, eu não me atentei para isso. Eu deixei os caminhos do Senhor. Por quê? Deus, ele nunca abandona ninguém. Deus, ele sempre está presente. E aí, quando nós nos tornamos presa fácil, o inimigo vem e arrebenta. Meus irmãos, vamos ser sinceros. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E nós, que somos cristãos, também não podemos brincar de ser cristão. Sabe, hoje há muitas coisas que nos impedem de seguir o caminho de Cristo. Eu falo por experiência própria. Eu já tive do outro lado, servindo a Satanás, servindo ao inimigo. E não foi bom. Foi aí quando eu experimentei droga na escola, na primeira vez. Meus irmãos, e sabemos que o inimigo, ele é sujo. A droga causa dependência. E o que aconteceu? Além de eu jogar no gol, e para quem não sabe ou não entende, quem joga no gol, geralmente, os outros times, não tem uma pessoa que gosta de jogar no gol. Fala para jogar de atacante, jogar disso, daquilo, tem um monte. Mas goleiro é mais difícil. E na minha época, goleiro era que nem você ganhar um prêmio na Mega Sena. Então, todo mundo queria que eu participasse, que eu jogasse no time deles, porque eu tinha esse dom, esse talento. Na época, eu brincava bem no gol, eu treinava muito bem. Tanto é que eu passei em várias peneiras, né? Jogava na categoria de base, né? Nunca fui federado, porque me faltou o dinheiro, mas eu jogava. Tudo bem. Comecei a usar droga. E sabemos que a droga, o vício, ele nos faz dependentes. E aí, meu irmão, lembra que eu disse? O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E se você der uma brecha, ele vai te destruir. O que aconteceu? Para piorar,
eu ganhava as drogas. Porque até então eu era o goleiro, eu era aquele cara que sempre, sabe, tinha muita amizade. Mas irmãos, engraçado, né? Ai, tinha muita amizade. Só que na hora que as coisas realmente apertam, esses muitos amigos que você acha que tem, esses parça, esses amigos de rolê, a hora que a coisa aperta, a hora que você não tem mais dinheiro, acabou. Irmãos, eu perdi muitos amigos. Por que eu perdi muitos amigos? Porque, meu irmão, quando você não tem dinheiro, quando você começa a viver uma vida diferente, você já não serve mais. Você começa a ter desprezo, você começa a ser rejeitado. E aí, eu tive muito problema, a depressão. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. O que aconteceu? Eu era dependente de drogas, eu era viciado e eu estava à mercê de Satanás. Mas tudo isso não foi culpa de eu não ter dado certo no futebol. Não foi culpa de ninguém à minha volta. Muito pelo contrário, foi minha decisão. Foi um erro meu. Eu dei brecha. A responsabilidade toda foi minha. Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, é muito fácil. Não, eu fui vítima, eu caí, não foi porque eu não dei certo no futebol. Não, irmão, não. Como eu sou homem e assumo os meus erros, a culpa foi minha. Eu errei. Porque, meus irmãos, nós não somos nenhum super homem ou super mulher. Temos defeitos, falhas, limitações, temos fraqueza. Esse sou eu, é os seres humanos. E aí eu comecei a usar droga, bebida, e uma coisa puxa a outra. E o que acontecia, meus irmãos? Chegou um belo dia, eu tinha feito 18 anos de idade. Para você ver, tudo isso que me aconteceu foi aos 15 anos de idade, mais ou menos. Então, dos 15 até os 18 foi a época que, nossa, o diabo rodou, fez o que quis comigo. Por que ele fez? Porque Deus não me amava? Não, irmão. Deus sempre me amou. Deus sempre esteve comigo. O problema maior foi que eu abandonei ao Senhor. Eu parei de servir ao Senhor. Eu parei de orar. Eu parei de ler a palavra do Senhor. Eu parei de buscar a Deus com excelência, como eu fazia antigamente. E aí, o que acontece? Nos tornamos presa fácil. Eu abandonei o caminho do Senhor. Deus nunca me abandonou. Sabe por que eu falo que Deus nunca me abandonou? Porque se Deus tivesse me abandonado, hoje eu não estaria aqui gravando um vídeo, falando da minha história, falando das maravilhas que Deus fez na minha vida. Um belo dia, 18 anos de idade, é claro que aqui eu não vou citar nomes, porque eu não quero, expor ninguém, mas eu estou contando a minha história, o que eu passei. E se eu venci, meus irmãos, se Deus me deu a capacidade de vencer, se Deus me deu a vitória, por que Ele não pode dar a vitória para você? Por que Ele não pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha? Talvez, meus irmãos, aquele seu parente, aquele seu filho, aquela pessoa da sua família, amigo, seja quem for, possa estar por passando situações muito difíceis. Muitas das vezes, assim como eu já ouvi muito, esse não tem mais jeito. Mas, meus irmãos, para Deus, o que é impossível? Irmãos, Deus mudou a minha vida. Deus transformou a minha vida. Por que Ele não pode resolver o seu problema? Por que Ele não pode resolver o problema do seu filho,
do seu marido, não pode resolver o problema daquele seu familiar, que hoje as pessoas dizem que eu não tinha mais jeito. Irmãos, antes eu saía para os famosos rolê com a intenção de brigar, usar droga e ficar com mulheres. Eram esses 3 objetivos que eu saía para os rolês. Então o que acontece? Um belo dia, eu tinha feito 18 anos de idade, eu fui comemorar os meus 18 anos de idade. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fui numa festa junina, porque o meu aniversário é em junho. Fui numa festa junina, eu e um suposto amigo, e lá começamos a beber. Chegou lá, encontramos uma outra pessoa, no qual nem conhecia. E ele falou assim pra mim: e aí, irmão, você curte dar um tiro, né? Que é cheirar cocaína? Você curte? Eu olhei pro colega meu e falei: nossa, e como? Ele falou, mostrou bastante dinheiro e falou assim, dinheiro não é problema. Eu só não tenho como ir até os lugares. E o que aconteceu? Eu e esse outro amigo meu, esse outro parceiro meu de rolê, nós estávamos com um carro cheio de gasolina, porque é a empresa que pagava. Mas estávamos sem dinheiro. Meu irmão, foi assim, um casamento perfeito. O que a gente fez? Topamos. Fomos dar rolê, fomos andar. Irmãos, a gente começou a beber e usar droga 9 horas da noite. Foi quando nós começamos a beber e usar droga. A gente varou a noite inteira. Bebendo, usando droga. Bebendo e usando droga. Meus irmãos, 8h30 da manhã. Para vocês terem uma ideia, comecei a cheirar cocaína. Comecei a cheirar muita cocaína com a narina esquerda. Cheira. Chegou uma hora que o meu organismo, meu corpo não aguentava mais. Começou a sangrar, não conseguia mais respirar mais nada. Aí eu fui para a direita. Irmão, aquele mesmo esquema. Vai. Chegou uma hora que o meu corpo falou assim, cara, não dá mais para você. E aí eu tremia, os narizes sangravam. Traduzindo, meus irmãos, overdose. Eu tive overdose. Você lembra que antes, no começo do vídeo, eu falei, se Deus não tivesse misericórdia de mim, hoje eu não estaria aqui. Irmãos, tive minha primeira overdose. Para quem sabe e conhece, a overdose é muito difícil a pessoa voltar sã ou ela voltar com vida. Mas por que eu voltei? Para a honra e misericórdia do nosso Senhor. Por isso que eu disse, meu irmão, não há nada impossível para Deus. Basta você acreditar. Você não precisa passar o que eu passei, sabe? Você não precisa enfrentar isso para saber que Deus existe. Deus, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele nunca esteve longe de você. Mas qual é o problema então, Lucas? Se Deus não está longe de mim, por que acontece tanta coisa de errada? Porque, irmãos, precisamos entender uma coisa, bater no peito e assumir a responsabilidade. Porque queremos culpar todo mundo, mas esquecemos que as nossas decisões é nós que tomamos. Ninguém me forçou a usar droga. Ninguém me forçou a beber. Eu tomei a decisão e fiz. Errei. Assume os seus erros? Assume. Então, meu irmão, para de dar desculpa e seja homem e mulher de verdade. Assuma as suas responsabilidades. Os seus erros pode até ter influência de outras pessoas, mas a decisão é sua. E só para os irmãos entender melhor, tudo que a gente fala e faz, a decisão é nossa. E vamos prestar conta por isso. Então, toma cuidado, sabe? Assuma os seus erros. Irmãos, Davi, na Bíblia, ele fez muita coisa errada também. Por que ele era o homem considerado segundo o coração de Deus?
porque ele assumiu seus erros. Ele matou, ele adulterou, tudo o que é errado, mas é um homem segundo o coração de Deus porque tinha sinceridade. Quando você for orar, irmãos, pedir perdão a Deus, confesse o seu erro. Sabe, tive overdose, voltei depois, acho que uns 2, 3 dias. Irmãos, e o que acontece? Como que eu consegui vencer? Como que eu consegui vencer o vício da droga? Se hoje muitas pessoas não conseguem vencer, é porque eu tenho alguma coisa de especial? É porque eu sou bom em alguma coisa? Irmãos, eu, de mim mesmo, não tenho nada para oferecer para os meus irmãos. Mas é por graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Deus teve misericórdia de mim. E aí, o que eu fiz? Eu já conhecia a palavra do Senhor, eu já tinha intimidade com Deus. E eu falei, Senhor, eu errei, eu estou usando droga, eu estou bebendo, coisa que eu nunca fiz. Mas eu quero parar, só que eu não consigo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou limitado. Eu preciso da tua ajuda. Foge das minhas forças, foge do meu controle. Me ajuda, Senhor. Essa foi a oração que eu fiz. E se formos ler na Bíblia, os Salmos 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Foi o que eu fiz. Irmãos, eu cheguei numa fase no qual não tinha mais solução. Eu só não fui internado em uma clínica de recuperação de drogas. Eu não sei nem o porquê. O que eu sei foi que Deus teve misericórdia da minha vida. Se eu já estou aqui, não é porque eu sou bom. Não é nada mérito meu. A honra e a glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, se você quer vencer algum vício, se você quer sair das drogas, você precisa fazer algo. Primeiro, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o demais ele fará. Segundo, meus irmãos, lembra que eu disse que eu, além de usar droga, eu ganhava? Eu tive que cortar algumas amizades. Eu tive que sair do meio de ambientes no qual me fazia a querer ter vontade de beber e usar droga. Meus irmãos, se você não cortar aquilo que te atrapalha, vai ser muito difícil. É por isso que muitas pessoas não conseguem, acabam tendo recaída. Deus ele é poderoso? Sim, só que ele vai respeitar a sua decisão. Ele vai respeitar a sua atitude. Então, meu irmão, qual é a sua desculpa? Sabe, eu consegui vencer? Consegui, para a honra, louvor e glória do nosso Senhor. Mas eu me entreguei a Cristo. Eu comecei a cortar amizade, rolê. Eu ficava em casa. Eu ia casa para o trabalho, do trabalho para a escola, porque eu reprovei 2 anos, porque eu faltava, porque eu dava muito trabalho. E eu comecei a ir para a igreja novamente. Por quê? Eu precisava de Cristo. Irmãos, as pessoas podem julgar o nosso passado. Só que nós temos que suportar o processo. Irmão, só vai viver o propósito quem suporta o processo. Pessoas falavam mal de mim? Falavam. Pessoas falavam assim, nossa, agora você é crentinho. Falava. Agora você quer enganar quem? Eu ouvi tudo isso. Pessoas falavam assim para mim, Lucas, com qual mulher lá da igreja você está saindo? Porque eu ia para o rolê, irmão, sem mulher, sem beber e usar droga, eu não ficava. Então, olha o que eu enfrentava. E aí eu te pergunto, eu responderia à altura? Não, eu ficava quieto.
Porque eu tinha um objetivo, eu tinha um foco. Eu queria mudar de vida. E se eu quero mudar de vida, eu preciso dizer não para tudo aquilo que me faz voltar. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, faz 17 anos que eu estou limpo, sem drogas. E aí eu pergunto para você, meu irmão, você acha que se hoje eu voltar da brecha, você acha que hoje eu voltar a me afastar do caminho de Deus, se eu depender só da minha força, do meu braço, só do meu entendimento, você acha que hoje eu não volto? Sim, eu volto. Você sabe por que, irmãos, eu falo que eu volto? Não é porque eu tenho um desejo, eu tenho vontade disso. Não, eu não tenho, graças a Deus. Só que eu sei das minhas limitações. Eu sei que eu sou pequeno. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu preciso de conserto. Eu preciso mais de Deus. Não é porque hoje Deus me libertou, para a honra e glória do Senhor, transformou minha vida assim, da água para o vinho. Hoje eu estudo para ser pastor, que se eu der brecha, o diabo ele me pega de novo. Então, irmão, não tenha medo da presença do diabo, mas tenha medo, temor, respeito da falta da presença de Deus. Meus irmãos, Deus ele é maior do que todas as coisas. E assim como Ele mudou a minha vida, para a honra e glória do Senhor, Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Ele pode te dar a cura, Ele pode te dar a libertação, Ele pode transformar a vida daquelas pessoas que hoje você não dá nada. Mas como Ele me mudou, Ele mudou a minha vida, Ele mudou o meu jeito de pensar, Ele mudou o meu jeito de agir, o meu jeito de falar. Então se eu sou alguma coisa, ou, sabe, é por honra e glória do nosso Senhor. Então, meu irmão, não desista de Cristo. Não abandona Deus por nada, porque eu posso falar com propriedade no que eu estou falando. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo não brinca de ser inimigo. Se por algum motivo você, meu irmão ou minha irmã, está longe do caminho do Senhor, volta. Volta enquanto é tempo. Eu poderia ter morrido naquela overdose e ter ido para o inferno. Por quê? Porque eu estava fazendo coisa que desagrada a Deus. Jesus podia ter voltado para mim naquele dia, mas pelo teu imenso amor e a tua imensa bondade e misericórdia, Ele não voltou para mim aquele dia. Então não espere, meu irmão e minha irmã, você chegar no fundo do poço. Não espere. Porque, irmãos, se você quiser pagar o preço, eu vou falar uma coisa. É dolorido, é difícil. E talvez, se Deus tiver misericórdia de você, assim como teve de mim, hoje você pode estar contando a sua história de vitória. Mas não paga para ver, não. Não paga. Porque, meu irmão, dói e muito. Dói e Jesus Cristo pode voltar para você. Então, endireita os teus caminhos. Procure a Deus enquanto há tempo. Porque ouvimos muito. Jesus Cristo está para voltar, que o Senhor Jesus vai voltar. Mas Ele pode voltar para todo mundo, ou Ele pode voltar para você. Então tome cuidado. Nós, seres humanos, falhos, pecadores, cheios de defeitos, Jesus pode voltar de um dia para o outro. Nós não sabemos qual é o nosso último dia de vida. Então, não espere mais, não perca tempo. Porque, meus irmãos, posso ser sincero, hoje, eu sou casado, tenho 2 filhos. E se Jesus tivesse voltado antes? Eu não ia ser casado, eu não ia ter filhos, e aí? Você acha que vale a pena? Irmãos, a nossa família, por pior que seja, ou você não gosta, mas a hora que a coisa aperta, são eles que vão te ajudar. Então, meu irmão, valoriza a sua família, valoriza os seus amigos,
que são amigos de verdade, que quando você não tem nada para oferecer, que quando você está no fundo do poço, são as pessoas que estendem as mãos para te ajudar. Valorize essas pessoas, não os abandone. Sabe, você pode conhecer outras pessoas melhor, mas não abandone a sua família. Porque, meus irmãos, quando você mais precisar, são essas pessoas, cheias de defeito, cheias de falha, assim como eu e assim como você, que vão estar do seu lado. Irmãos, além de não abandonar a sua família, nunca abandone a Deus. Não pague para ver e para viver uma vida sem Cristo. Amém? Meus irmãos, eu espero que esse meu testemunho possa ter ajudado os irmãos a entender o tamanho do amor de Deus. Se Deus ele amou a minha vida, Ele ama você também. Porque, meus irmãos, se Deus ele não nos amasse de verdade, por que Ele ia entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar? Então, meu irmão, para de acreditar que ninguém te ama. Para de acreditar que ninguém está nem aí para você. Deus está aí com você. A palavra do Senhor fala que o teu nome está gravado na palma da mão do Senhor. Meus irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o demais Ele fará. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje e operar amanhã. Ele é o mesmo Deus, Ele é o único. O nosso Deus, Ele cura, transforma, liberta, restaura. O nosso Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Para quem me conheceu antes sabe, ninguém dava nada. As pessoas achavam que era só mais um e que eu ia morrer logo. Mas para a honra, louvor e glória do nome de Jesus, eu estou aqui para divulgar, para engrandecer o nome do Senhor e para dizer que sem Ele eu não sou nada. Amém? Meus irmãos, fica com essa palavra, com esse testemunho. É apenas um pedaço da minha história, mas eu espero que Deus me usa como um instrumento nas mãos do Senhor para fazer a boa obra do Senhor na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão, você e a sua família, em nome de Jesus.